Som, ok. Saiu o som. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do verso 18 até o versículo 27. Antes, porém, de fazermos essa leitura bíblica e reflexão, nós vamos fazer mais uma oração, né? Eu estou vendo o Tandy ali, a família. Orarmos pela mãe do nosso irmão. Todos os irmãos sabem das lutas, né, que o nosso irmão também enfrenta, sua família. E a sua mãe, nossa irmã também, se não está bem, devemos orar por ela também, ok? Pedir aos irmãos que fechem os seus olhos, e nós vamos pedir ao Senhor por ela. Ô Tandy, eu esqueci o nome dela, como é que é? Cida, ok. Pai Celestial, colocamos nossa irmã Cida no Teu altar. Nesse altar, a misericórdia, a Tua palavra nos revela. Senhor, a Tua graça. Pedimos pela sua vida, o fortalecimento espiritual e físico dela, Senhor. Também pedimos pela sua família, que nesse momento também, ó Deus, sofre com a nossa irmã. Tenha misericórdia, ó Deus. O Senhor está no controle de tudo e as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Por isso nós recorremos ao Senhor e queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo na vida da nossa irmã e de toda a sua família. No nome de Jesus. Amém. Quero ler o texto, você vai acompanhando aí na sua Bíblia. Porque para mim, tenho por certo... Está dando microfonia aqui, irmãos. Dá uma tirada aí, Lídia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Senhor, aplica, ó Espírito Santo de Deus, esta palavra ao nosso coração. Não permita que nenhum de nós saímos daqui hoje sem receber o Teu alimento, que é todo vivo e eficaz e suficiente para nos ensinar e tratar em nosso coração. Louvado seja o Teu nome por isso, no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar aqui hoje, meus irmãos, sobre os nossos sofrimentos do presente, dos dias atuais, dos nossos momentos atuais, e a glória que nos está reservada, conforme a palavra de Deus nos mostra aqui. De fato, nós vivemos uma tensão muito grande entre o agora e o ainda não. Aquilo que nós vivenciamos hoje e vamos vivenciar futuramente. Se eu fizesse uma pergunta aqui, quem aqui entrou hoje passando por um tipo de sofrimento, eu tenho quase que certeza
que 90% de vocês todos levantariam suas mãos. Não é? Então, falar disso aqui é como que, como diz um pregador, pisar num solo sagrado. Né? É muito sério, porque nós enfrentamos sofrimentos. Todos nós. O povo brasileiro sofre. Seja ele pobre ou rico, todos sofrem. Todos sofrem. Toda a humanidade sofre por causa do pecado. Nós sofremos e enfrentamos lutas das mais diversas. Eu sei que há irmãos aqui que estão enfrentando lutas com a sua saúde, na sua casa, com a sua família. Mas eu quero dizer para você, irmão, irmã, que Deus sabe muito melhor do que nós a sua dor, o seu sofrimento. E eu quero introduzir aqui, na continuação dessa introdução, que você olhe comigo o versículo de número 17 desse capítulo que nós lemos. Mantenha a sua Bíblia aberta. Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora repare, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Guarde isso, porque a Bíblia, a Escritura, fortemente enfatiza para nós, irmãos, o princípio de que o sofrimento é o caminho para a glória. O sofrimento é o caminho para a glória. E eu fico lembrando aqui do que o apóstolo Paulo, ele, em fazer alguma das suas visitas às igrejas que ele fundou, capítulo 14 de Atos, ele passa por uma dessas igrejas, e ele está lá e vai ministrar aos irmãos e fala: olha, importa que entremos no reino do céu por meio de muitas tribulações. Importa, irmão, significa que precisa, é necessário. É necessário. Essa mesma palavrinha você encontra quando Paulo fala assim: aqueles que aspiram ao episcopado é necessário. Mesma coisa. Você aspira o céu? Amém? Então é necessário. Saiba que é necessário. Deus sabe o porquê é necessário. Talvez você não esteja entendendo nada, mas descanse no fato de que Ele entende e sabe o porquê. Foi assim com o Messias. Nós lemos no texto aqui: sofremos com o Senhor, nós sabemos que Ele sofreu, não é? Lemos na palavra de Deus o quanto isso aconteceu na sua vida. Aqui em Marcos capítulo 8, versículo 31, não precisa abrir, eu vou ler aqui, os irmãos apenas ouçam. Diz assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus foi assim, e assim também é conosco, irmãos. Quando nós vemos o que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, 1 Pedro 4, 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então não tem como, irmãos, você que é um fiel seguidor de Jesus, essa parte que nós queremos tanto deixar de lado, não dá. Ela faz parte do pacote. Na nossa caminhada com o Senhor, está lá o sofrimento. Sofrimento e glória faz parte do tema de todo esse trecho que nós lemos aqui de Romanos 8. Mas eu quero, antes de falar de alguns pontos gerais que estão nesses versículos, olhe comigo na sua Bíblia o versículo de número 1 do capítulo 8. Está aí comigo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você precisa de consolo, saia hoje daqui.
consolado com esse versículo. Você está reparando o que Paulo está falando aqui? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe qual é o maior sofrimento na nossa vida? É estar longe de Deus. Esse é o maior pesar, o maior problema na humanidade. É o maior problema, talvez, de alguém que entrou aqui nesta noite e está caminhando longe de Deus. Esse é o seu maior problema. Muito maior que qualquer outro. Mas Jesus, em Jesus, ele é solucionado. Isso deve consolar o nosso coração. Que bênção saber que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, se você ler esse capítulo todo, você vai ficar maravilhado, porque lá no final dele, Paulo conclui tudo que ele está falando, lembrando do amor de Deus. Nada poderá nos separar desse amor. Nada. Absolutamente nada. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as demais coisas? Isso é uma pergunta. Certamente que sim. Certamente que sim. Mas quais são os pontos gerais que nós vemos nesses versículos que lemos inicialmente, de Romanos capítulo 8? Quero deixar a primeira coisa com os irmãos. Saiba que os sofrimentos e a glória são companheiros inseparáveis. Inseparáveis. Não dá para desmembrar um do outro. É o que Paulo está falando aqui. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 17. Assim foi na experiência de Cristo, assim será a nossa experiência. Se depois, irmãos, de termos sofrido por um pouco de tempo, é que nós entraremos para a sua glória, para aquela glória que Ele nos chamou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, ele vai nos mostrar isso. Podemos dizer que sofrimento e glória é um casal, são um casal que não pode se divorciar. Então tem lá, né? O marido é o sofrimento e a esposa é a glória. E não podem divorciar. Não podemos separá-los, apesar de querermos fazer isso. Seria tão boa a glória, não é? É tão boa a glória. Glória. Tão maravilhoso, só alegria. Mas não é assim. Jesus deixou muito claro isso: no mundo tereis aflições. Mas não fica só aí, irmãos. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A sua vitória dele é a nossa, se estamos nele. Se você não está em Jesus, então olha, aí o negócio complica. Aliás, complica muito. É impossível. Nós precisamos estar com Ele. Sofrimento e glória são companheiros inseparáveis. Saiba disso. Saiba disso. Quando você amanhã acordar cedo para ir para o trabalho, lembre-se, olha, a vida cristã é uma vida de muita alegria, mas eu sei que as tribulações vão fazer parte. Não se engane. Não caia também no falso ensino que às vezes acontece por aí, que a vida cristã é um marzão de rosa, assim, né? Uma coisa que não tem. Não. Jesus nunca ensinou isso. Pastor, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Estou na igreja há 30 anos, 40 anos, 20 anos e tal. Mas a gente se esquece, não é, irmãos? Nos esquecemos disso. Facilmente. Porque nós preferimos a glória. E está certo, nós queremos a alegria. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que o sofrimento vai fazer parte do propósito de Deus para nos ensinar. Aqui no capítulo 5, Paulo fala isso claramente. Devemos nos gloriar no sofrimento, sabendo que ele produz perseverança.
experiência, aprovação na nossa vida. Eu nunca mais me esqueço a palavra de um professor no seminário que ele disse assim, que a tribulação é o método de Deus para o nosso crescimento. É um método que Deus vai usar. Agora, não se afobe, não se aflige também, porque o Senhor que nos conduz e permite que às vezes entremos no cadinho, sabe o cadinho? O lugar onde purifica o ouro, a prata, tem que pôr fogo ali, não tem? Ele sabe perfeitamente a quantia de fogo que é necessária para purificar você e a mim. Alguns o fogo é mais alto, outros mais baixo. E Ele sabe também a hora de tirar dali. E vai retirando as escórias da nossa vida, lapidando-nos para Ele, para a glória dEle. Sabe outra coisa? Ele não nos deixa sozinhos lá. Você deve se lembrar da experiência dos amigos de Daniel. Aliás, nós temos aqui, hoje pela manhã, foi falado aqui os 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Havia alguém naquela fornalha com eles. O Senhor estava com eles ali. Você está passando pelo fogo na fornalha? O Senhor se faz presente. Não queira desmembrar o sofrimento da glória. Segundo, os sofrimentos e a glória caracterizam, irmãos, as duas eras, ou os 2 momentos, tempos que nós vivenciamos e vamos vivenciar. E aí então o contraste aqui é entre o presente e o futuro, entre o já e o ainda não na nossa vida. Vai se resumir nesses 2 termos, sofrimento e glória. Paulo vai tratar disso aqui, os sofrimentos e a glória caracterizam esses 2 momentos em que nós vivemos. E sofrimento aqui, irmãos, não é simplesmente aquele sofrimento que você tem por seguir a Cristo, ok? Nós todos sofremos porque seguimos a Cristo. Você sofre porque você segue a Jesus? Você tem notado isso na sua vida? Não, pastor, está tudo tranquilo, beleza, então tem alguma coisa errada com você. Porque se você é um fiel discípulo de Jesus, pode esperar que você vai ser perseguido. Não tem como, porque assim foi com ele. Mas não é só esse sofrimento, irmãos. Também diz respeito à nossa fragilidade humana. Como é duro lidar com isso. Fragilidade humana. Nós ficamos doentes, sim. E olha, meus irmãos, a maioria das vezes não é porque não temos fé. Nossa, você ficou doente porque você não tem fé. Nada disso. Algumas vezes, nossa doença é fruto, sim, de pecado. Salmo 32 claramente nos fala disso, não é? Enquanto calei os meus pecados. O que acontecia com ele? Os meus ossos começou a ficar com osteoporose, começou a ficar tudo cheio de artrite, artrose, um monte de coisa, derreterem dentro de mim. Ele começou a ficar doente, de dentro para fora. Essa era a experiência de Davi, por causa do pecado. Entende? Então, há sim certas situações que a minha enfermidade é fruto de pecado. Mas não é sempre assim. Não é. Outra atrocidade e ensino errado de algumas doutrinas, especificamente chamada da prosperidade, é essa. Que o crente não fica doente. Que mentira é essa? Fica sim. Né? Então, faz parte da nossa fragilidade humana. Somos afetados moralmente, irmãos, também. Ficamos tristes com as coisas. Às vezes ouvimos alguma coisa, aquilo entristece, você, não é?
estamos sujeitos a ficar desanimados, estamos sujeitos a entrar num estado de depressão. Quantos aqui já não passaram por isso? Quantos aqui não estão passando por isso? Sabe por quê? Porque isso caracteriza os nossos tempos, a nossa fragilidade, o nosso sofrimento é assim, é característica da nossa época. Agora, a glória é o indizível esplendor de Deus, eterno, imortal, incorruptível. E essa glória um dia será revelada, irmãos. Versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa revelação será feita a nós, porque nós vamos ver essa glória. Vamos ver essa glória. Você já experimentou e experimenta a alegria do Senhor, não é? Sim? Amém? Então digam amém, bem alegre. Amém. Isso. Mas você vai ver muito mais. Nós vamos ver algo infinitamente maior, meus irmãos. É a glória a ser revelada para nós, mas também em nós, porque nós vamos participar dela e seremos transformados por ela. Seremos tomados por isso. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, né, estaremos com o Senhor glorificados, junto com irmãos que morreram em Cristo, todos com corpos glorificados, e o veremos como Ele é. Pastor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o corpo glorificado? Não sei. Vamos esperar o dia chegar e nós vamos ver com clareza e com muita alegria. Com certeza as limitações do nosso pecado foram para o beleléu. Não tem mais. Não tem mais. Estaremos com o Senhor para sempre, gozando da sua presença, da sua alegria e contemplando a sua glória, irmãos, eternamente. Sofrimento e glória caracterizam as duas eras, tanto a presente quanto a futura. A futura não tem mais o sofrimento, mas a de hoje tem. Experimentamos momentos de glória aqui, de alegria, mas lá, muito maior, infinitamente maior. Terceiro, os sofrimentos e a glória não podem ser comparados. Não podem. Veja bem o que Paulo diz: considero, irmãos, ele tem uma certeza, eu tenho por certo. Isso aqui é convicção, é um pensamento racional que Paulo está expressando com base no Evangelho. Eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você e eu não podemos comparar. Por mais sofrimento que nós estejamos passando, você não pode falar: nossa, será possível que haverá coisa boa por vir ainda? Começamos a comparar as duas coisas. Você não pode divorciar o sofrimento da glória, né? Mas você também não pode compará-los, porque a glória é infinitamente maior e melhor. Nós precisamos contrastá-los. Se você entrou aqui hoje cheio de lutas, saiba que o que Deus tem preparado para você é infinitamente maior e melhor. O que Ele tem preparado para você, meu irmão e minha irmã, é o que Paulo diz aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Ele diz assim que haverá para aqueles que são de Jesus alívio.
Alívio. Você precisa de alívio? A ideia de alívio aqui é como se você apertasse um sapato, bem apertado mesmo, e andasse aí 1 hora, né? E aí quando você voltasse, o seu pé está latejando, e você tira aquele sapato e você sente um alívio. Mas o alívio aqui é infinitamente maior, é da sua alma, no encontro com o Senhor. Agora, no mesmo texto, Paulo fala que o que é reservado para aquelas pessoas que rejeitam a Jesus é algo bem pesado, porque é a ira de Deus, é o contrário do alívio. Se você tem rejeitado a Jesus na sua vida, arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, reconheça o seu pecado, a sua situação desesperadora, e se renda aos pés daquele que pode transformar a sua vida. Se renda à graça de Deus na sua vida. Lá em 2 Coríntios, Paulo, capítulo 4, ele faz uma avaliação sobre esses dois termos, sofrimento e glória, usando a ideia de peso. Então ele fala assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós não podemos comparar. Você vê aqui onde está a visão desse homem? Onde está a visão de Paulo? Irmãos, o sofrimento é leve, a tribulação é momentânea. Agora a glória é eterna. Não compare as duas coisas. Não ache que tem o mesmo peso. É totalmente diferente. E quarto, irmãos, e último ponto geral nesse texto que nós estamos lendo aqui, falando do sofrimento e da glória, é que esse sofrimento e a glória tem tanto a ver com a criação de Deus, como com os filhos de Deus. Olhe comigo aí, versículo 19 em diante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então, Paulo está mostrando que a criação que você vê, a criação do mundo, tudo isso tem uma expectativa. E é interessante porque quando Paulo fala de expectativa aqui ardente, a ideia é assim, irmãos, sabe quando você está querendo ver que alguém está chegando lá no horizonte, você normalmente não dá uma levantadinha no pé assim, estica o pescoço? É isso que ele está falando. Que a criação está assim, aguardando, com ansiedade, com uma expectativa tremenda, esta glória, porque ela também geme. A criação geme, nós sabemos e temos visto isso, não temos? Temos experimentado algumas coisas desse gemido na nossa crise hídrica, não temos? E não só, um monte de outras coisas que acontecem, irmãos, no mundo inteiro. Muitas coisas que são fruto do pecado do homem na natureza, que vai destruindo, etc, etc. E ela vai gemendo e ansiando realmente para que seja restaurado, seja transformado esta criação. E isso vai acontecer, irmãos. Isso será. Os filhos de Deus também enfrentam
esse gemido, como ele diz aqui, você percebe no texto, quero que você olhe comigo, quantas vezes aparece a palavra esperança aqui? Ou a ideia de aguardar? Você reparou aí? Quantas vezes você vê isso? Aguardando, esperando, esperança. Muitas vezes. Expectativa. Muitas vezes. Assim deve ser a nossa vida. Você entrou aqui, talvez, pedindo ao Senhor, e na esperança e na expectativa de que aquele problema fosse solucionado. Não é? Não sei qual é, mas você sabe, Deus sabe. A esperança e a expectativa devem fazer parte do nosso coração. Você deve sim nutrir a esperança de que o seu sofrimento vai ter fim. Aqui ainda, enquanto você está caminhando aqui. Mas principalmente de que ele vai, com certeza, e Paulo nos deixa claro isso, que ele vai ter fim na glória. Aliás, todos os sofrimentos terão fim. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse capítulo 22, que no céu não haverá choro, nem morte, nem luto, nada, absolutamente nada. Não é? Não fala, a Bíblia claramente nos expressa isso, sobre a ausência desses males que nós enfrentamos tão drasticamente em nossos dias. Capítulo 21 de Apocalipse, não é capítulo 22, né? Quando fala do novo céu e da nova terra, não haverá choro nem dor, porque o Senhor habitará conosco, irmãos. Meus queridos irmãos, versículo 26 e 27, eu quero concluir com eles. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Eu sei também, irmãos, que às vezes você não consegue nem orar. Não é? Ao enfrentarmos, ao nutrirmos a nossa esperança, mas ao enfrentarmos esses sofrimentos, nós vamos para o Senhor muitas vezes sem palavras, apenas com as lágrimas. Mas o Senhor, como diz um pastor bem conhecido nosso, o Senhor não despreza as nossas lágrimas. Ele não as joga fora. Antes, nelas estão contidas as nossas palavras. E Ele está ouvindo o nosso coração. E pela sua vontade, o Espírito, irmãos, nos ajuda. Aliás, outra coisa que eu quero dar uma tarefinha para você, se você puder fazer. Na sua casa, veja quantas vezes Paulo menciona o Espírito Santo nesse capítulo 8 de Romanos. Quantas vezes? E você vai se surpreender. Porque o Senhor não nos desampara. E o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ele está conosco. Você tem enfrentado lutas? E eu sei que tem. São de diversas maneiras e áreas. Jovens, adolescentes, crianças, irmãos idosos, os outros irmãos, todos nós enfrentamos isso. Mas não esqueça que o Senhor tem separado para você e para mim, para nós, a glória dEle, a sua glória. Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, é certo, Deus, que há muitos que entraram aqui hoje enfrentando grandes batalhas, lutas e sofrimentos. Ó Deus,
renova em nosso coração a bendita esperança do céu, da Tua glória, Senhor. Nos ajude a olhar as coisas que não se veem, como Paulo nos ensina, Senhor, como a Tua palavra nos ensina. E fortalece o coração desta irmã, deste irmão, que talvez não sabe mais o que fazer, ó Pai, se sinta desanimado. Fortalece, Senhor, essa vida, renova as forças, que este irmão, esta irmã, esta pessoa possa também não achar que o seu sofrimento é maior do que aquilo que o Senhor tem preparado para ela. A Tua glória é maior, é eterno peso de glória. Senhor, abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Trabalha em nosso coração, Senhor. Renova-nos nesta esperança do céu e de caminhar com o Senhor, ainda que hajam circunstâncias difíceis. Nós nos lembremos desta palavra e estejamos como Paulo, Senhor, certos, convictos mesmo, Senhor, como a Tua palavra nos diz, de que nada pode se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, estamos partindo para o encerramento do nosso culto aqui. Queremos agradecer a todos aqueles que estão nos visitando nesta noite. Sejam bem-vindos. Deus abençoe muito o seu coração. Quero dizer que as portas estão sempre abertas, porque aqui é a casa de Deus e você é muito bem-vindo no nosso meio. Amém?